Mas assim, conversando com a nossa prefeita, a gente não tem condições de voltar inicialmente essas aulas presenciais. Precisamos fazer algumas adequações que já estão sendo feitas nas escolas das zonas rurais. Estão fazendo reformas, mas tem toda a parte do protocolo Potiguar, que também embasa esse novo retorno, mas assim, diante da nossa realidade, da grande quantidade de populares que estão infectados no nosso município, e diante da quantidade de óbitos que vem aí no nosso município, a gente, por enquanto, não tem condição. Então, recebemos essa ótima notícia de que nossos professores em forma geral, vão ser vacinados. Aguardamos aí a vinda desse novo lote, de qual uma parte será destinada aos funcionários da educação, mas, assim, diante da nossa realidade atual, nós ainda não temos condições de retornar nosso ensino de forma presencial. Então, diante disso, estamos investindo aí nos nossos funcionários para que essa aula online seja da melhor forma possível e de forma mais atrativa aos nossos alunos. Não estamos lhe ouvindo, Ok, Carlinhos. pronto, a gente vai se acostumando com as plataformas. Muito obrigada, secretária, pelo seu pronunciamento, pelas palavras aqui de boas-vindas aos professores, alunos, né, que vão se tornar alunos agora desse curso. E agora, dando continuidade aos pronunciamentos oficiais, a gente convida a coordenadora do Polo, Mônica Firmino, também para fazer o seu pronunciamento nesta tarde, em abertura dessa aula inaugural desse curso muito importante e relevante para os professores do município, Mônica. Bom, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos. E é um prazer, né, participar da formação de todos os professores, né? Até porque eu também sou professora e sei a necessidade, né, e a importância de você ter curso de formação, até porque a educação, ela se reinventa todo dia. Então, nós, como professores, né, profissionais de educação, a gente também tem que se adequar a essa nova realidade. Lembrando que esse curso a gente pensou em fazer ele há um tempo atrás, só que devido aos decretos, né, e a questão da pandemia, o agravamento da pandemia, a gente acabou meio que empurrando um pouco o início desse curso. Mas agora a gente vai realizar ele, né, a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que procuraram o curso, então aí a gente vê a importância e a preocupação que as pessoas têm em dar uma qualidade de ensino, né, aos docentes. E a gente também teve a surpresa de diretores de outras escolas, né, de outra cidade, também procurar a gente para participar desse curso. Porém, como o curso é um curso piloto, né, a gente vai iniciar primeiro com os nossos, ver o que a gente pode ainda melhorar, né, onde a gente vai poder melhorar, e assim a gente vai expandir também, né, futuramente para outras escolas e outros municípios, certo? Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui, aqueles que vão iniciar agora nesse momento, aqueles que vão iniciar em quem sabe, né, em um segundo momento também, e reforçando o que a Nara acabou de dizer, a gente não sabe quando as aulas elas irão iniciar de forma presencial, né? Tem a questão da vacina, mas a gente tem que lembrar que a escola ela não é formada apenas por professores, né? A educação em si é formada por vários núcleos, então não adianta vacinar apenas os professores, tem que vacinar todo o corpo, né, escolar. E também a gente tem a preocupação também com os alunos, né? Então, boas-vindas, pessoal, e eu vou passar aqui a palavra de volta para a Carlinha. Muito obrigada, Mônica, pelo seu pronunciamento oficial, né, por essa parceria tão bacana entre o Polo e a Rede Municipal de Ensino, que fazem parte, né, trabalham juntos. Parabéns pela iniciativa. Bom, professores, vamos agora ler aqui o currículo da professora Adriana, que daqui a pouco vai fazer a palestra aqui dentro dessa aula inaugural. A professora Adriana, bacharel em Ciência da Computação e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Semiárido. Atualmente, doutoranda em multiunidades em ensino de ciências e matemática na Unicamp. Participa do quadro de professores efetivos da UFERJA, Campus Angicos,
lecionando a disciplina de Algoritmos e Programação 1 nos cursos de Ciência e Tecnologia, Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação e Informática. Exerce a função de coordenadora do curso de licenciatura em computação na modalidade à distância. Tem áreas de estudo e pesquisa voltadas para uso de linguagens de programação aplicadas na educação. Então, a professora Adriana chega com toda essa bagagem, com todo esse currículo, para fazer hoje, contribuir com os professores da Rede Municipal de Ensino de Grossos, neste curso de introdução à informática que se faz tão necessário, como a gente já falou no início desta aula inaugural. Então, para dar início, portanto, à palestra com o tema As dificuldades e desafios do ensino mediado por tecnologias digitais, nós convidamos com muito orgulho, com muito prazer, a professora Adriana Mara Guimarães, da UFESA Campus Angicos, para dar início à sua palestra. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Deixa eu só colocar aqui a apresentação, eu já começo a interagir aqui com vocês. Um minutinho. Bem, gente, boa tarde a todos. Agradeço demais a participação de todos vocês aqui nesse momento, né, de troca de informações, de interação. Tá todo mundo com muita dúvida, com muita expectativa e buscando entender essa nova forma de ensinar, né, diante desse cenário da pandemia. E agradeço demais o convite que o Ulisses me fez para poder participar dessa aula inaugural tão importante para os professores da cidade de Grossos, né, que estão aqui, de fato, nesse momento. Eu estava acompanhando aqui o chat, algumas conversas paralelas, que estão buscando justamente entender, compreender como é que vai poder agir e se manifestar nesse cenário. Então, como bem apresentou a nossa colega Carla, a palestra de hoje eu vou trazer um pouco do nosso apanhado nesse cenário. Também vou apresentar um pouquinho para vocês sobre algumas tecnologias que vocês podem vir a utilizar. Vou recomendar uma metodologia que eu acredito que se encaixe bastante nesse cenário, quando a gente realmente retornar para a sala de aula, mas a gente não vai retornar com aquela intensidade, né, porque os nossos alunos, eles também precisam estar vacinados, e comemorar com vocês, né, eu também sou professora, comemorar com vocês que agora a gente também já vai poder tomar a nossa vacina, né, é uma felicidade muito grande, era uma expectativa muito grande. Então, a minha palestra, de fato, ela traz as dificuldades e os desafios do ensino mediado por tecnologias. Como bem apresentou Carla, eu sou a professora Adriana Guimarães, eu sou aluna da UFESA desde a graduação. Então, me formei na UFESA, fiz a minha graduação em Ciência da Computação, terminei o meu mestrado também lá na UFESA. Então, assim, eu sou, como eu posso dizer, uma cria da UFESA, né? E estou como professora efetiva no Campus Angicos desde 2017 e na EAD eu já atuo desde 2014, eu comecei como programadora por conta do meu curso de Ciência da Computação, e depois eu fui galgando alguns espaços na área da docência. Comecei como tutora, depois passei para professora, e hoje estou como coordenadora do curso de licenciatura em computação à distância da UFESA. E assim como os meus alunos do curso de licenciatura em computação à distância, eu também sou uma aluna de um curso de doutorado oferecido pela Unicamp, que é à distância. Antes mesmo de acontecer a pandemia, da gente pensar nesse cenário da pandemia, o curso já acontecia à distância. Então, é uma realidade que eu convivo como professora, como aluna, como coordenadora, e eu tenho algumas visões em relação a esse cenário
e principalmente as dificuldades e os desafios. Não é fácil, gente. Principalmente nesse cenário da pandemia, tem se tornado primordial, de fato, a gente compreender, não é dominar a tecnologia, mas a gente compreender como utilizá-la ao nosso favor. Né? Perder o medo, vocês vão ver, de fato, nesse curso, não só tecnologias, mas vocês vão ver metodologias de como aplicar e ter o melhor rendimento possível dessas tecnologias no nosso ensino. Então, são características importantes que a gente vai compartilhar com vocês neste curso, e eu espero que vocês abracem, né, os professores, o conteúdo que vai receber, porque eu acredito que seja um material fabuloso que a gente está preparando para ofertar a vocês. Né, a gente foi, de fato, jogado nesse cenário da pandemia, escola, como é que, para muitos de vocês, eu acho que vocês podem estar se perguntando aqui, e também querendo compartilhar, eu acho que também é um momento como esse que a gente pode compartilhar com os nossos colegas, quais foram as nossas dificuldades, quais foram os nossos maiores desafios, conviver neste cenário de pandemia e lecionando, né? Sem saber como é que está o meu aluno, se o meu aluno, de fato, ele está tendo acesso bem direitinho ao conteúdo que eu estou preparando para ele, se ele está compreendendo, se tem alguém dando suporte para ele. E no nosso dia a dia também, né? A gente passou a trabalhar no home office, dentro de casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Então, assim, combinar esse cenário da pandemia, ultrapassar esse cenário, como a gente está ultrapassando e ensinando, né, e lecionando, a gente teve que fazer alguns ajustes, alguns arranjos, né, em relação à nossa organização dentro de casa, a nossa organização na nossa rotina. Então, assim, é justamente isso que eu quero ressaltar um pouco para vocês aqui na nossa palestra de hoje. Adriana? Oi. Adriana, só um detalhe. A prefeita Cíntia, ela entrou e o pessoal aqui está dizendo que ela gostaria de dar uma palavra. Você Tranquilo. acha muito deselegante interromper só enquanto ela fala e você inicia o conteúdo propriamente dito? Pronto, tranquilo. Quer que eu interrompa logo aqui a apresentação ou deixo? Pode só parar para não ficar aparecendo. Aí Carlinha comanda. Pode deixar, professora. Pronto, tranquilo. Maravilha. Pronto, porque são... Assim. Isso, são as ofícios, né? A prefeita não para. Com certeza. Tá sempre uma reunião atrás da outra. Ela tem uma agenda bem mais movimentada do que a minha, eu garanto. Vamos priorizar. Muito obrigada, professora, por interromper para a gente ouvir as palavras da prefeita Cíntia Sonali, gestora do município de Grossos, preocupada com a educação, que prioriza a educação, e vai fazer o seu pronunciamento oficial hoje, na aula inaugural do curso de Introdução à Informática para toda a rede municipal de ensino de Grossos. Boa tarde a todos, mais uma vez, aqui estou eu nas mídias, né, de forma agora virtual. Eu estava acompanhando um pouco da fala da professora Adriana, gostaria de agradecer a disponibilidade, a Ulisses pelo empenho, a Mônica, a Marta Bezerra, a Dulce, a Assis, a Elialdo, a todo o corpo que fazem parte do polo, nosso polo de Grossos, Marcos Borges também, toda a equipe que fazem parte, e a todo o corpo de professores do nosso município. É muito importante esse momento de compartilhar o conhecimento, né? A professora Adriana se disponibilizou, está nos ajudando. Sua ajuda é muito bem-vinda nesse momento de pandemia. Nós temos, nesse momento, algumas pessoas com dificuldade realmente, eu sou uma, né? Que eu estava apanhando aqui para ver se eu voltava, aqui da tela do celular, mas é uma realidade bem diferente. Então, esse momento é muito oportuno, é importante demais para a rede de ensino do nosso município. Eu agradecer a participação de todos os professores da rede aqui presentes, o empenho de todos nesse momento é muito importante para o desenvolvimento da nossa educação e da nossa gestão, se Deus quiser,
nós iremos alavancar ainda mais e ser reconhecida a nível nacional a educação de Grossos. Mas com isso, eu conto com o apoio de todos vocês. Então, deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão a cada um de vocês. Muito obrigada, prefeita, pelo seu pronunciamento, né, dando boas-vindas a todos os professores, e agora vão se tornar alunos, mais uma vez, dentro desse curso, e a gente dá continuidade com você, professora Adriana, para continuar aqui, dar início à sua palestra, às suas palavras, tudo que você chega com essa bagagem toda para passar para os nossos professores. Ótimo, e agradeço demais as palavras da prefeita, e assim, acho muito importante, a gente deve ressaltar isso num momento como esse, que assim, a participação dos nossos políticos, dos nossos representantes públicos, realmente é muito importante, porque assim, dá um apoio, dá um respaldo em cada uma dessas iniciativas. Então, agradeço demais a participação da prefeita, e principalmente as palavras dela. Né? Então, assim, retornando ao cenário, eu acho que para todo mundo foi um baque muito grande a gente passar a conviver com a pandemia dentro da escola, só que não estando na escola. A gente teve que conciliar o ensino em nossa casa, a gente teve que conciliar o cenário em si da pandemia, que foi muito assustador, a gente não entendeu o que é que estava acontecendo de imediato, né, então muita informação, a gente tinha que, de fato, parar e entender o que é que estava acontecendo realmente, o que era essa pandemia, como é que esse vírus se manifesta. Até hoje a gente ainda tem resquícios, porque o vírus ele se manifesta em uma pessoa de uma forma, em outra pessoa de outra forma, tem um certo padrão e não tem um certo padrão, então, assim, a gente ainda está entendendo, de fato, a manifestação dessa doença, né, e no início, de fato, acho que foi mais aterrorizante para muita gente compreender, e principalmente porque parou tudo, né, de imediato a gente teve que parar tudo, todas as escolas fecham, as instituições de ensino fecham, tudo fecha. E depois a gente retornou, né? O ensino em si, ele não retornou diretamente na escola, fisicamente, mas retornou agora no formato remoto, e nesse formato remoto, eu tiro muito pelos meus colegas, por mim, na UFESA, nesse formato remoto já vem durando um certo tempo, já vem perdurando um certo tempo, né? Então, e a gente também já está começando a se preparar para o retorno no ensino híbrido, e assim dar continuidade, de fato, ao nosso ensino de qualidade também, reconhecido pela a nossa garra, né, pela nossa, querendo ou não, pelo nosso esforço, né, no dia a dia, e como se adaptar, né, a esse novo contexto, entender as tecnologias, quais as tecnologias a gente poderia dominar, utilizar, até ao nosso favor. Eu utilizo o computador, eu utilizo uma câmera, eu utilizo um celular, então, o que utilizar nesse momento de ensino remoto, de ensino híbrido, justamente para poder dar um suporte tecnológico, de fato, a tudo que a gente tem a manifestar para os nossos alunos, a apresentar para os nossos alunos. Então, a gente teve que também, né, como eu já bem citei, mediar vários conflitos e dificuldades no nosso home office. Dar aula, às vezes, por exemplo, com o carro da pamonha passando, ou o cachorro latindo. Eu particularmente, eu tenho 2 cachorros que gostam muito de participar das minhas aulas, das minhas palestras, então, às vezes, eles estão participando direto, e isso a gente se sente incomodado, porque, querendo ou não, a gente está ali, está trabalhando, é o momento que a gente está ministrando um conteúdo para os nossos alunos, e não quer interrupção, só que a gente está fazendo isso dentro da nossa casa, é diferente da gente estar fazendo isso dentro da escola, então a gente tem que começar, querendo ou não, a entender que esses conflitos rápido não, né, na verdade, já tem durado um certo tempo, mas vai passar, né, a gente vai ter tudo isso como um grande aprendizado. Então, a gente teve que aprender muito a ponderar, né, justamente por estar convivendo nesse cenário com várias pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com atividades diferentes, executando
praticamente ao mesmo tempo, então a internet às vezes falhava, caía em um computador e caía no celular de outro filho. Então, como, né, resolver esse cenário? Às vezes a gente não conseguia resolver, a gente tinha apenas que entender, né, relevar e aceitar que, de fato, a gente estava tentando fazer o melhor possível dentro do que a gente tinha de possibilidades dentro desse cenário, né? E, principalmente, gente, abraçar o próximo, porque não é só a professora Adriana, não é só o professor Ulisses, não é só a professora Carla, não são só os nossos alunos, tá todo mundo nesse mesmo barco. Então, tem um cenário mais à frente que eu gosto de mostrar, que ele torna esse cenário que nós estamos vivendo, às vezes, bem mais difícil para mais gente, né? Para uma certa quantidade de pessoas na nossa sociedade. E, querendo ou não, a gente tem que ter uma certa empatia pelo nosso próximo, que às vezes está numa situação bem mais complicada do que a gente, e está ali tentando se concentrar, tentando entender, tentando acompanhar, também tentando dar o máximo dele, seja para estudar, seja para receber, para ministrar o conteúdo. Então, uma das coisas que eu gosto muito de trazer nessas palestras, nesse tempo remoto, de ensino remoto, voltando já agora para o ensino híbrido, indo para o ensino híbrido, é justamente que a gente tem que ter um pouco de empatia com o próximo, seja o próximo nosso colega, o nosso aluno, né, alguém uma mãe, né, que está dando suporte ao seu filho. Então, é o que a gente muito viu nos grupos de WhatsApp, de pais e alunos, é justamente que os pais, eles também estão muito cansados com esse ensino remoto, justamente porque eles não conseguem, às vezes, conciliar o seu trabalho no dia a dia com o ensino dos alunos. Então, a gente viu muita coisa engraçada, mas, querendo ou não, é um reflexo de um abismo que a gente tem na nossa educação, que, querendo ou não, também se refletiu mais forte ainda nesse cenário. Então, ter empatia pelo próximo nesse momento e sempre, né, não só nesse momento, mas sempre, é primordial para que a gente consiga entender e relevar certos aspectos que, de fato, vão ser difíceis, principalmente também nesse retorno das aulas, nessa modalidade híbrida. E aí eu pergunto para vocês, eu deixo aberto a pergunta, tá? Ninguém precisa se manifestar diretamente, não, mas eu deixo aberto aqui para vocês. Reflitam um pouco quais foram os nossos maiores desafios neste cenário. Então, assim, quando hoje eu paro e reflito um pouco, mesmo sendo, vamos dizer assim, da educação à distância, né? Há um certo tempo, antes mesmo de se pensar em pandemia, em vírus, a gente já trabalhava com ensino mediado por tecnologia. Ainda assim, surgiu muitos desafios, muitas dificuldades. E aí, eu reflito um pouco aqui com vocês, alguns desses desafios, né? Será que eu consigo levar isso adiante? Porque, assim, na EAD, que é muito diferente do ensino remoto, na EAD a gente tem uma equipe completa para nos dar o suporte, para gravar, para editar, para nos aconselhar, para dizer como é que usa, para padronizar, né, o nosso conteúdo, para deixar tudo bem redondinho. E no ensino remoto, não, era eu, a professora Adriana, mesmo conhecendo algumas tecnologias, mas eu tinha que pensar em todos esses detalhes. Então, será que eu consigo? Então, alguns dos desafios eu listo aqui para vocês. Como é que eu vou ensinar pelo computador durante todo esse período, né, sozinha pelo computador? Será que será que eu vou conseguir atender a todos os meus alunos? Porque a gente sabe da realidade de muitos dos nossos alunos que não têm acesso à internet de qualidade, às vezes não tem nem acesso à internet. No início, exatamente, quando a gente retornou para o semestre remoto da UFESA, muitos dos meus alunos, eles são sitiantes. Então, nos sítios, eles não tinham internet de nenhuma forma. Tanto que quando era no presencial, as aulas eram no presenciais,
eles passavam o final de semana sem responder nenhum e-mail, nenhuma mensagem, sem postar nenhuma tarefa, justamente por conta que não tinha internet, né? Então, será que eu iria atender a todos os meus alunos nesse cenário? E será que eles iriam compreender bem o que eu estava falando? Porque uma coisa, dentro da sala de aula, aquele contato direto, olho no olho, você nota que o seu aluno, às vezes, só pelo olhar dele, né, que ele não está compreendendo. E isso a gente passou, né, e ainda está passando essa necessidade, esse desafio, porque, assim, mesmo tendo retornado a várias reuniões, várias aulas no Meet, né, mas as câmeras praticamente ficam todas desligadas, então você não vê o seu aluno, você não sabe se ele está do outro lado, ele está assistindo, e se ele está assistindo, ele está anotando, se ele está anotando, ele está compreendendo, então, são dúvidas que, de fato, ficam pairando na minha cabeça, se de fato ele está compreendendo bem. Como é que eu vou conciliar esse cenário da pandemia, que eu já citei lá atrás, esse cenário da pandemia, com o trabalho, com a casa, né? Então, eu não vivo sozinha, eu tenho meus cachorros, eu tenho meu marido, a casa não tem um cantinho certo para poder dar aula, eu dou aula na cozinha, então, assim, tem uma movimentação, isso é a minha casa. E tem um fluxo muito menor de pessoas aqui dentro, mas nos meus alunos. Então, nos meus alunos, pode ser que tenha uma família bem maior, uma movimentação bem maior, então, no horário das aulas, será que, de fato, ele tinha condições de participar de uma aula no momento que acontecia? Será que não tinha muito barulho, muita interrupção para tirar a atenção dele? Será que ele tinha um cantinho para ele, né, para ele poder estudar? Então, assim, essa é uma preocupação minha de conciliar, mas eu entendo que o meu aluno, eu tenho sempre que pensar na visão também do meu aluno. Será que ele também tinha essa condição de conciliar? Eu trago aqui para vocês um relato de um momento que eu estava ministrando um conteúdo aqui da disciplina, e aí eu fiz uma pergunta para a turma, né? E aí uma das pessoas que respondeu muito bem a pergunta, eu achei bem interessante a resposta do aluno, foi de uma aula de programação, e ele disse, não, professora, eu estou assistindo a aula da senhora, eu estou escutando, mas eu estou aqui no caixa, porque, assim, esse aluno, ele me explicou depois que ele passa o dia todinho trabalhando, e minhas aulas estavam acontecendo no período da tarde. E aí ele disse, eu estava assistindo a aula da senhora e estava no caixa despachando a pessoa. Então, ele assistia pelo celular, com fone de ouvido, e estava acompanhando, respondeu muito pertinentemente a resposta, foi perfeita, foi maravilhosa, mas ele estava trabalhando. Então, assim, muitos dos nossos alunos, principalmente os do ensino superior, acredito que não aconteça muito no ensino básico, mas pode acontecer também, né, eles estarem trabalhando nesse cenário, porque, querendo ou não, muita coisa ficou difícil para muita gente, né, e se os alunos de vocês, às vezes, não estão trabalhando, eles podem estar cuidando dos seus irmãos, porque a mãe e o pai têm que sair para trabalhar, né, então, assim, são cenários que a gente tem, querendo ou não, que idealizar, ponderar se de fato o que é muito importante é a nota ou a participação do meu aluno. Então, assim, em diversos momentos, eu considerei sempre mais a participação deles, porque aqueles que estavam ali participando, seja no chat, às vezes abriu o áudio rapidamente, raramente abriu a câmera, eles, né, estavam querendo ou não demonstrar um pouquinho do conhecimento, demonstrar um pouquinho do aprendizado que eles estavam recebendo em relação à disciplina. E aí vem essa reflexão para vocês também. Outra coisa, outra pergunta que eu vou deixar aqui em aberto para vocês refletirem, quais foram as nossas maiores dificuldades neste cenário. E eu também, né, faço uma revisitação ao meu passado e penso, olha, algumas das dificuldades que foram muito relatadas, eu já até citei algumas aqui, mas que foram muito relatadas, o acesso à internet. Então, eu tinha internet, mas muitos dos meus alunos não tinham acesso à internet nas suas residências. Eles passaram, às vezes, alguns deles, a vir para, por exemplo, durante a semana,
para a casa de familiares para poder ter acesso à internet. Então, não tem o computador. Isso acontece muito com muitos professores também, né? Então, eu digo muito que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque no momento que aconteceu a pandemia, eu tinha internet, eu tinha computador, eu tinha celular para poder ministrar, eu tinha um certo conhecimento, um certo domínio de tecnologia. Então, assim, me assustou o cenário da pandemia, mas a possibilidade de um ensino remoto mediado por tecnologia não me assombrou tanto, mas assombrou muitos dos meus colegas que mesmo com o computador, mesmo com a plataforma, alguns nem tanto, também não tinham computadores, ficaram preocupados com essas dificuldades, né? Então, assim, querendo ou não, o acesso à tecnologia em si também parte de uma plataforma, que a gente precisa utilizar alguma forma, algum meio de se comunicar. Então, durante muito tempo, agora que eu estou mais utilizando o computador, mas durante muito tempo, eu fiquei me colocando na mesma situação que o meu aluno, utilizando, ministrando, assistindo e corrigindo videoaula, usando o celular. Deixa eu ver se aparece aqui, usando o celular apenas, porque, assim, para mim tinha sido muito fácil, então eu tinha que sentir na pele um pouco para saber quais eram as dificuldades, justamente para não exigir demais do meu aluno que estava ali do outro lado, com, às vezes, a disposição de um único celular na mão. Eu tenho uma sobrinha por parte do meu marido, que ela está nesse cenário de ensino remoto, usando o celular da minha sogra, né? E é bem engraçado, mas vale uma reflexão, porque, assim, ela fica o tempo todo escutando a tia, respondendo a tia e perguntando a minha sogra. Então, assim, são coisas que a gente só entende no dia a dia, se a gente não está ali diretamente olhando para o cenário da criança, para o cenário do pai, essas dificuldades a gente não consegue visualizar. A gente pode até imaginar que o meu aluno esteja, sim, com esse tipo de dificuldade, mas é apenas a convivência que, de fato, a gente consegue idealizar melhor. Então, assim, em vários momentos eu quis me colocar na situação do meu aluno justamente por isso, para entender quais são, de fato, as dificuldades que ele estava sentindo. E ainda assim eu não conseguia idealizar o máximo possível, porque, como eu falei, eu já tinha muita coisa à minha disposição, eu já compreendia muita coisa. Às vezes, um rápido login, né, em uma plataforma, era praticamente uma aula. Então, você dizia, olha, você acessa aqui essa plataforma, coloca o seu usuário, sua senha, e vai em tal canto. Isso aí, às vezes, era uma tarde ensinando a eles a fazer isso, né? Então, assim, a gente via que não era uma dificuldade somente da plataforma em si, ou de estar utilizando um computador ou um celular, mas às vezes a compreensão mesmo, a nossa linguagem, a forma como a gente vai expressar aquele conteúdo para o nosso aluno, às vezes a forma como a gente vai dizer como ele deve fazer, porque para a gente está muito simples, a gente já passou por essas etapas, esse passo a passo, mas para o meu aluno que está ali do outro lado, não. Né? Talvez seja a primeira vez. E aí sim eu via, nossa, quando depois eu ficava revisitando as mensagens, né? Muitas mensagens no grupo do WhatsApp, vários grupos durante esse período, eu ficava revisitando as mensagens e via que às vezes eu utilizava uma linguagem muito técnica, muito direta, e não percebia, né, por conta disso, que estava, ao invés de estar facilitando para o meu aluno, eu estava dificultando. Então, cabe, né, eu queria trazer essas experiências para vocês, justamente para trazer essas reflexões, que isso também é uma dificuldade para a gente e para os nossos alunos, né? Quais tecnologias eu devo usar para preparar minhas aulas? Eu vou mostrar aqui algumas para vocês, todas gratuitas, né? Então, quem quer fazer material bom, barato, né? Não vai se preocupar, vou trazer algumas tecnologias para vocês no final. O barulho, né? Que eu já até tinha citado anteriormente. Gente, e uma coisa que eu tenho escutado muito dos meus colegas, não sei se isso está se refletindo em vocês também. Eu trouxe minhas costas doem, que as minhas praticamente agora estou bem arriada. Mas não é só isso, às vezes visão, dores de cabeça,
Então, a gente tá muito preocupado em oferecer aquele conteúdo, em dar o suporte ao nosso aluno, e às vezes a gente esquece também da gente. A gente precisa fazer uma rápida caminhada dentro de casa, sei lá, sai do quarto e vai para a cozinha, porque a gente precisa fazer essa circulação sanguínea funcionar direitinho no nosso dia a dia. Então, às vezes eu passava praticamente o dia todinho sentada aqui na minha cadeira, produzindo conteúdo, respondendo aluno, corrigindo atividade. No final do dia, eu estava com dor de cabeça, com dor na coluna, ainda estou, né? E a visão muito embaçada por conta de estar direto no contato com o computador. Então, assim, a gente também tem que se preocupar com a gente nesse cenário e também se preocupar com os nossos alunos. Eu acho que com eles, talvez, não estejam nesse cenário tão apocalíptico, assim, em termos de coluna, de saúde, mas também dá uma dica a eles, tá assistindo a aula, vai lá, se levanta, caminha um pouquinho e volta, justamente para que mantenha uma certa qualidade de saúde nesse cenário, porque, querendo ou não, a gente também está ainda convivendo com o vírus, e se a gente baixar um pouquinho a imunidade, né, é um risco a mais. Então, a gente tem que, querendo ou não, né, tá cada vez mais se precavendo em relação à nossa saúde. Deixa eu só ver alguns comentários que eu vi aqui no chat, já para introduzir aqui. Boa tarde a todos. Aqui é Cíntia dizendo que vai ter que se ausentar um pouquinho. Bruna disse, aqui teve isso às vezes, meu filho mais velho fica na aula e também ajuda a cuidar dos irmãos, né, enquanto estou no trabalho. Então, isso é uma realidade mais comum do que a gente imagina, Bruna. Então, Bônica, ela disse, eu tenho um aluno que assiste aula debaixo de uma mangueira, porque mora em um sítio e a internet não chega com qualidade, né, na casa dele. A gente até viu recentemente uma reportagem com uma história parecida com essa, que não era embaixo da mangueira, mas o rapaz ia lá pro topo, né, da árvore, o pai tinha colocado um pedaço de madeira lá para ele poder ficar sentado, mas são realidades que a gente, são cenários que a gente tem visualizado, tem visto com os nossos alunos, tem visto nas reportagens, né, que a educação, querendo ou não, ela tem ultrapassado essas barreiras, mas não, acho que não precisava a gente ter tanta barreira assim, né, gente? É uma reflexão para vocês como sociedade, da gente também pedir isso para os nossos políticos, porque eu acho que os nossos alunos, a gente como professor, a gente não precisava estar ultrapassando tanta barreira assim. Já imaginou se o nosso esforço ultrapassando tanta barreira assim fosse refletido, revertido para o ensino, assim, ou seja, ao invés de a gente estar pensando em como ter acesso à internet, ter acesso a um sinal de internet, está pensando em como resolver aquela questão, quanto que a gente não estaria um pouquinho mais adiantado, né? Então, assim, é uma reflexão que eu trago aqui para vocês, mas eu digo muito que seja aluno, seja professor, a gente está sendo bem guerreiro nesse cenário, né? Porque não tem sido fácil para ninguém, né? Dulce citou aqui, quando pensamos em ministrar esse curso, um dos fatores foi a participação dos alunos, aulas interativas, motivadoras, o feedback, enfim, tornar as dificuldades em sucesso, né? Tudo no momento das aulas. E aí eu já reforço essas palavras de Dulce, porque não é só conteúdo. O conteúdo, ele é muito importante para a vida do nosso aluno, a avaliação também. Vocês vão entender como ministrar o conteúdo, como avaliar mediado por tecnologias, mas, gente, tem que motivar. A gente tem que se motivar e motivar os nossos alunos. É tirar leite de pedra mesmo. Porque, assim, eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo desanimado, a vacina está vindo aí para dar um gás, né, de energia para a gente, mas ainda assim vai demorar muito, porque não é só a gente se vacinar, os nossos alunos também têm que se vacinarem, né? Então, a gente tem que estar motivando eles, perguntando como é que está a vida deles, interagindo. Antes de iniciar as minhas aulas, eu sempre busco saber como é que eles estão,
No grupo que eu mantenho com eles no WhatsApp, eu sempre procuro, dou uma frase de motivação, procuro estar sempre conversando com eles, além do conteúdo. Tiro as dúvidas, explico, volto o raciocínio em vários momentos do assunto, mas eu nunca me despeço dos meus alunos sem trazer uma frase de motivação, sem conversar um pouco com eles para saber como é que está a realidade deles no dia a dia. Se isso tem ajudado ou não, isso tem me ajudado. Porque, assim, a gente está muito só. Eu digo muito só porque a gente trabalhava dentro de uma escola, dentro de uma instituição, de uma universidade, né? E querendo ou não, a gente está só dentro de casa, ministrando todos esses conteúdos, tendo contato com os nossos alunos apenas. Temos o contato com os nossos colegas, mas não é o contato físico, nem com os nossos colegas, nem com os nossos alunos. Então, eu acho, sim, que a gente, além do conteúdo, né, também tem que se preocupar com a saúde mental de todos nós, dos nossos colegas, dos nossos alunos, a nossa própria saúde mental. Estamos todos no mesmo barco. Deixa eu passar aqui. E essa imagem aqui, gente, eu sempre trago ela para as minhas palestras, para as minhas aulas, porque eu acho que o cenário da pandemia já foi terrível, né? E o cenário da pandemia com o ensino remoto só agravou isso aqui, né? Alunos que já tinham condições, tranquilamente, conseguem acessar. Os pais, eles ficam, às vezes, né, meio que estressados de ter que dar de conta de aula de aluno no celular, ter que acompanhar a aula do outro filho no computador, mas nada, né, chega aos pés do cenário desse menino aqui, né, que não tem um computador, só tem o livro, às vezes nem tem esse material, às vezes não tem nem acesso, não tem um espaçozinho, né? Então, assim, por isso que eu digo que a gente tem que estar sempre motivando, porque o aluno que está ali interagindo com a gente, conversando, buscando compreender, às vezes nos utilizando como divãs, né, como psicólogos, porque eles querem apenas serem escutados diante das dificuldades que eles estão vivendo e não vai ter ninguém para ajudá-los, né? Então, esse cenário da pandemia já foi muito cruel. Por si só, né, a pandemia em si, por si só, mas para a nossa educação, ela criou já existia um abismo, aumentou, na minha opinião, aumentou cada vez mais esse abismo. Então, eu respeito muito os meus colegas, principalmente respeito muito os meus alunos que buscam, nesse formato, continuar os seus estudos, porque não é fácil para ninguém, a gente não sabe como é que está a vida do meu aluno, do meu colega, ali do outro lado, né? Então, é uma situação muito triste o que a gente está vivendo, mas eu também gosto muito de ressaltar que a gente está sendo verdadeiros guerreiros, porque hoje é um sábado à tarde, né? Então, estamos todos nós aqui, querendo ou não, ouvindo esses relatos, essas palavras, mas é porque a gente acredita que a gente pode fazer melhor, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode levar algo de qualidade para os nossos alunos. Então, quem participa de um momento como esse, é porque quer fazer algo de diferente para os seus alunos, quer fazer algo inovador, algo melhor do que o que a gente tem nesse momento, né? E aqui alguns outros cenários, né, que aqui eu catei um pouquinho de algumas experiências na internet, os professores inventando e se reinventando nas suas formas de ensinar. Então, eu não tenho uma câmera de qualidade, eu vou usar aqui a do meu celular para mostrar aqui para o meu aluno como é que faz essas contas. No retorno para o ensino híbrido vai ser mais ou menos nesse cenário aqui. Vários professores já pensam nesse cenário quando retornar ao ensino híbrido, que ao invés de ter vários alunos em uma turma, porque não pode aglomerar, vamos ter mais turmas, então a gente vai ficar mais cansado, né? Então, é uma realidade que está vindo
por conta, justamente, da pandemia. Mas, querendo ou não, a gente já vai estar um pouquinho melhor só em poder retornar, né, para a nossa escola, para a nossa instituição, né, ter o contato físico, ver os nossos alunos. Eu acho que no momento que eu pisar dentro da sala de aula, eu acho que o primeiro dia de retorno realmente vai ser muito emocionante, porque eu sinto muita falta da minha sala de aula. E não faltam na internet, nas redes sociais, relatos de professores se reinventando para poder oferecer ensino de qualidade para os nossos alunos, né? Eu queria mostrar para vocês um breve videozinho aqui do nosso poeta, que infelizmente hoje está internado, mas melhorando um pouco, né? Mas está melhorando do Covid. Mas ele fez essa homenagem aqui para os professores. Eu achei tão pertinente de trazer aqui para vocês, porque são palavras tão bonitas. E eu queria mostrar um pouquinho dessas palavras para vocês. Tá? Se vocês me permitem, eu vou apresentar esse videozinho. É pequenininho, ele é 1 minuto e pouquinho, tá? Olá, professora, como é que tá, professor? Eu estou aqui em casa, espero que vocês também estejam em casa. Nesse período cheio de desafios e descobertas que estamos vivendo, queremos agradecer muito pelo trabalho que você vem fazendo. Aqui vai a nossa mensagem para reconhecer a dedicação e a força de cada professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa, regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor brotando no infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinhos do que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente, eu sempre me emociono com os cordéis dele, né? E vendo o cenário que ele está hoje, tanta contribuição que ele fez com os seus cordéis em cada pedacinho de gente, eu fico realmente bem emocionada. Acho que também a pandemia, ela já está mexendo muito com os meus hormônios. Mas quando eu vi esse vídeo, eu achei muito pertinente trazer aqui para vocês, porque é algo que eu gosto muito de refletir nas minhas palavras, na minha emoção. Eu, de fato, acredito realmente no poder da educação, na força do professor, né? Então, eu espero que vocês acreditem em vocês, porque se vocês estão aqui hoje, é porque vocês acreditam que podem fazer diferente, e farão, né? E a gente vai aprender com as experiências, vai ver o que é que tem que melhorar, né? O que é que vai manter, o que é que vai ter que mudar. Então, só a experiência viva, realmente, da sala de aula, no ensino remoto, no ensino híbrido, é que vai nos permitir entender o que é que de melhor eu consigo trazer para dentro da minha sala, para o meu novo formato de sala de aula, né? Gente, deixa eu interromper aqui esse áudio, não sei se é daqui. Tem um ecozinho que eu estou escutando um eco, não sei se sou eu ou se é vocês. E aí eu trouxe algumas ferramentas, né? Porque eu não queria sair daqui sem mostrar algumas ferramentas para vocês que eu utilizo particularmente
para fazer a produção do meu material. Então, assim, às vezes eu faço gravação de tela, eu produzo as minhas aulas, e aí faço as minhas videoaulas, né? Eu tenho um canalzinho no YouTube para colocar as minhas videoaulas, e para fazer a gravação da tela, eu utilizo esse software aqui, a PowerSoft. Ele é online, então não preciso instalar. Então, para quem tem uma máquina que não tem uma capacidade muito boa, acho que pode utilizar ela, justamente porque ela pesou muito pouco no meu computador, né? Então, assim, é uma recomendação para vocês, para a gravação de tela. Outro software o Geniali. Ele é um site que pronto, essa apresentação que eu produzi aqui para vocês, eu fiz diretamente nele. Também é online, ele já tem vários templates prontos, né? Aqui cada figurinha das daqui são templates prontos de apresentação, que você só faz substituir o seu texto, né? Então, quem vai produzir alguma aula, quer fazer uma aula bem diferenciada para os alunos, o meu computador não tem o Office, por exemplo, né? O Office ele é um pouquinho pesado, depende das vezes do computador, será que ele suporta, será que ele não suporta? Então, o meu computador não tem o Office, eu uso o Geniali, ele é gratuito, tá? Ele tem vários templatezinhos muito bacanas, já prontinhos, você só tem que ir lá e substituir os textos pelo o material, o conteúdo da sua aula, tá? E eu produzo os slides, depois eu gravo com aquele software, a PowerSoft, tudo gratuito, tudo online, então não sobrecarrega a minha máquina, não preciso instalar nada. E as minhas aulas usando o Meet. Particularmente, eu fico sempre dizendo, pessoal, gente, eu não sou paga pelo Google, tá? Mas eu utilizo muitas ferramentas do Google, e o Google Meet, que é essa sala de reuniões que a gente está nesse momento, eu utilizo para poder ter o contato com os meus alunos, porque além de ter essa interação, permitir essa interação com eles via chat, áudio, câmera, consigo compartilhar tudo, ele ainda grava. E é um material que fica salvo na nuvem, né? E os meus alunos, eles podem acessar depois. Nem sempre eles acessam, eles dizem, não, professor, depois eu assisto a aula, mas às vezes eles não conseguem, e não é porque eles não queiram, é porque não conseguem mesmo, porque não é só a minha disciplina, não são só as minhas turmas, tem as turmas de outros professores, então, é o professor de português que pode fazer isso, é o professor da matemática que vai fazer isso, é o professor de história que vai fazer isso, e aí o aluno fica, querendo ou não, um pouco sobrecarregado desse material. Mas outra forma também de concentrar o conteúdo dos meus alunos, que eu tenho utilizado muito no decorrer desse ensino remoto, são os grupos no WhatsApp, gente. Então, assim, tem facilitado bastante, acredito que vocês já estejam utilizando algumas dessas ferramentas, talvez não a PowerSoft ou o Geniali, mas alguma ferramenta de edição, de gravação, e vão conhecer muitas delas no curso, justamente porque o curso é voltado para isso, para você entender como ministrar as suas aulas, produzir o seu material, ministrar as suas aulas, deixar tudo documentado, tudo bonitinho, depois fazer a avaliação, né? Mas os grupos no WhatsApp, eles têm facilitado bastante a nossa vida, porque, assim, é uma ferramenta fácil, rápido de instalar nos celulares dos pais, né? Às vezes os alunos têm o seu próprio celular, mas nos celulares dos pais, e aí fica aquela interação rápida de áudio, agora que pode acelerar, né? Então, assim, a gente tem muito a oferecer para vocês nesse curso, né, para poder entender como utilizar a tecnologia a seu favor, perder o medo de utilizar a tecnologia, e uma metodologia que eu particularmente tenho utilizado nem utilizado, porque ainda não voltamos para o ensino híbrido, mas idealizado para utilizar no ensino híbrido, é a sala de aula invertida, ou seja, eu produzo o meu material, repasso para os meus alunos, eles assistem, leem, e na sala de aula, né, o contato vai ser mais restrito, eu tiro as dúvidas, eu faço exercícios, então o conteúdo em si ele já vai estar todo prontinho para eles. Mas é lógico, isso é um cenário
ideal para os meus alunos que têm uma cabeça um pouquinho mais avançada. Não é porque é de ensino superior, mas é porque tem uma cabeça mais avançada, porque são mais velhos, são mais experientes, realmente. Já vem, os meus alunos, particularmente, eles são todos que acabaram de sair do ensino médio. Então, a universidade está recebendo, são os alunos de primeiro período. Então, eles não têm uma cabeça tão superior, assim, em termos de metodologias, de técnicas de estudo. Mas eles já são mais avançados do que as crianças do ensino fundamental, do ensino básico, né? E aí, com os seus alunos do básico, eu acredito que a sala de aula invertida, ela pode funcionar, sim, tá? Mas desde que vocês vejam a necessidade dos seus alunos. Será que, de fato, eles conseguem acompanhar? Será que, de fato, eles vão poder, por exemplo, ter o acesso ao conteúdo, ter essa rotina de estudar antes para poder ir para a sala já sabendo? Então, são cenários que vocês vão precisar avaliar e a gente vai apresentar isso para vocês como possibilidades, tá? Olha, você pode fazer assim dentro da sua sala de aula. Cabe a você analisar se de fato é possível ou não, tá? E muito obrigada a todos, né? Principalmente por nunca desistir e sempre acreditar que a educação é a única forma de libertar, a única forma de a gente conseguir qualquer coisa, principalmente aqui nesse país, e sempre acreditar que, de fato, a gente pode fazer o melhor. Era isso, gente. Obrigada, Ulisses. Não sei se Carlinha está aqui conosco ainda, mas eu queria agradecer a Adriana, maravilhosa como sempre. Acho que eu passei do tempo, não foi, Ulisses? Eu nem percebi, você acredita? Foi tão interessante, foi tão pertinente que eu prestei atenção do início ao fim e a gente aprende muita coisa sempre que você fala. Eu, inclusive, até salvei esse Geniale aqui, que eu nunca utilizei para me testar, porque a gente cada dia vai vendo ferramentas novas e vê que elas podem ser interessantes, né? Um exemplo bem comum, eu sempre fazia minhas artes no CorelDRAW, da forma mais profissional possível, né? Aprendi a usar o Canva, eu consigo fazer uma arte muito mais linda do que a do CorelDRAW. Não é? Bem facinho. Abandonei. Passo agora para Carlinha. Obrigada, gente, que está se manifestando aqui no chat também. Parabéns, professora, muito obrigada por ter contribuído. Tenho certeza que muito do que você falou, todos os professores se identificaram, porque todos esses momentos todo mundo enfrentou ao longo desse período de home office, né? A gente agradece demais aí a sua contribuição, super valiosa para esse momento que todos estamos vivendo. Agora, nós vamos passar, como o Ulisses já me orientou aqui, orientações e funcionamento do curso, né? A apresentação do curso pelos professores, Ulisses. Então, vamos lá. E é justamente eu e o amigo Marcos, eu vou compartilhar também aqui uma tela, gente. A gente vai se esforçar para cumprir rigorosamente o tempo, apesar de ter começado atrasado, eu percebo que nós vamos conseguir terminar o tempo exatamente previsto, que é para as 17 horas. Novamente agradeço a Adriana pela participação, aprendo demais com as falas de Adriana. Nós já há muitos anos somos amigos e a cada dia a troca de experiências é maior. Quanto ao nosso curso, o nome do curso é esse, como vocês já sabem, curso de Introdução à Informática, e o subtítulozinho é Fortalecendo o Uso de Tecnologias Digitais. Fortalecendo o uso educacional de tecnologias digitais. Por que, gente, isso? Porque a gente já usa no nosso cotidiano muitas tecnologias digitais. A gente já usa o celular, a gente já usa a televisão, a gente usa vários aparelhos ali eletrônicos que a gente tem em casa, mas o ideal e o objetivo do curso é que a gente utilize esses recursos de forma educacional. Aqueles que vocês já utilizam nas suas aulas remotas,
mas também oferecendo novas funcionalidades, novos recursos, novas ferramentas que vocês vão poder agregar no ensino remoto ou no ensino híbrido e até mesmo no presencial quando ele for ocorrer, certo? Então, o público-alvo do curso, como vocês já sabem, professores da rede pública de ensino, municipal e estadual. A gente viu que a grande maioria são professores da rede municipal, mas nós temos também professores da rede estadual, certo? E demais profissionais de educação que tivessem interesse em agregar também esse conhecimento, o coordenador pedagógico, o pessoal da secretaria, porque ele também é uma pessoa que, ele sabendo, ele pode ajudar o professor a aperfeiçoar ali suas aulas, a ampliar as suas possibilidades. Então, o público-alvo são profissionais da educação de uma forma geral, diretora também, o Wilma está dizendo aqui, diretores, todos os profissionais de educação foram convidados a participar do curso e teve uma adesão boa, teve uma bastante adesão, até mais do que nossa capacidade de aceitação nesse momento, mas a gente vai organizar de uma forma que todos consigam ser atendidos. O curso, ele tem uma carga horária de 60 horas, certo? Você vai receber um certificado de 60 horas, quem concluir até o final. Dessas 60, 30 horas são presenciais e 30 horas são realizadas com atividades à distância. É o curso semipresencial, que a gente chama, porque ele é assim, gente, em virtude da pandemia, certo? A gente não poderia fazer turmas com quantidade de alunos muito grandes, ou também fazer uma quantidade de encontros presenciais muito grandes ou muito longos. Então, o curso vai ter tarefas, vai ter momentos presenciais e vai ter momentos à distância. O que são esses momentos à distância? A gente tem a aula lá presencial, a gente viu, por exemplo, uma ferramenta de capturar a tela, que nem a Adriana falou. Então, a gente diz, professor, sua tarefa de casa é que você faça uma captura de tela e nos mostre semana que vem. A gente apresentou uma ferramenta de webconferência. Então, professor, vamos entrar todos juntos tal dia para testar tal ferramenta. Então, sempre a cada aula, nós mostraremos para vocês o que vocês vão ter que fazer no período de tempo à distância. E não é nada demais não também, gente. É uma coisa assim que 1 a 2 horas você consegue concluir. A gente sabe que o professor está sobrecarregado, que o professor está trabalhando 24 horas por dia, porque não para de atender os alunos nunca, tem formações, tem reuniões, tem uma infinidade de coisas aí. Então, o curso tá para ser leve, tá para ser agradável, tá para ser um momento assim de prazer para o professor, que no encontro presencial você veja um recurso ali bacana para você, um recurso que você acha que vai ser importante e você possa praticar ele no momento à distância. O curso foi cadastrado como uma ação de extensão universitária na UFESA, então todos os certificados vão ser emitidos pela UFESA, porque a gente acha que é um certificado mais valioso para vocês, é um certificado de uma instituição federal e de 60 horas. Então, para qualquer seleção que você for fazer, para o seu próprio currículo, é importante e valoriza mais sendo um certificado de uma instituição federal. E daí a parceria de Adriana, porque através dela que a gente conseguiu cadastrar esse projeto na universidade, certo? O curso vai ser ministrado por mim e pelo colega Marcos Bezerra, e aqui eu digo de público, da honra e da satisfação para mim, que é ter a oportunidade de fazer esse curso junto com o Marcos, que é uma pessoa que eu sempre admirei, uma das pessoas, em minha opinião, mais inteligentes de Grossos, e para mim é uma satisfação muito grande, e de fato uma honra eu poder fazer junto esse curso com o Marcos. Tenho certeza que vou aprender muito. Ele foi uma pessoa que sempre que eu precisei, me ajudou, e nunca botou dificuldade em nada que eu solicitei a ele. Então, Marcos é um amigo e para mim é uma honra ter a oportunidade de trabalhar junto com ele nesse curso e não tenho dúvidas que a gente vai conseguir fazer um belo trabalho, certo? E, inicialmente, pelo menos, Marcos vai ficar com vocês nos encontros presenciais e eu vou ficar nas tarefas remotas, acompanhando, orientando, mas também vou participar das aulas presenciais, especialmente quando eu me vacinar, certo? Então, nós vamos ficar alternando ali, dias nós dois, dia só um, dia só eu, só ele, mas vai ter sempre uma programação
prevista para vocês. Já falei que os cursos é semipresencial, com aulas, com encontros semanais, certo? De 2 horas, com a quantidade de alunos reduzida. Se você tiver o notebook, isso que Dus falou aqui, é importante você levar, porque você já pratica e você já faz as tarefas do curso no seu próprio equipamento. Qualquer incompatibilidade, qualquer necessidade de atualização, a gente já faz, certo? Então, se você tiver notebook, quiser levar para o Polo, você pode fazer nele, porque você já testa no equipamento que você vai utilizar, certo? Se não, tem os computadores do Polo também à disposição e funcionando para vocês. O curso, a gente não vai focar em teoria, não vai focar em o porquê das coisas, a gente vai realmente na prática, porque é isso que o professor está precisando, tanto para as aulas remotas emergenciais, como para o ensino híbrido, e também como um legado que vai ficar quando as aulas voltarem na integridade presencialmente, certo? E tarefas que serão realizadas virtualmente após cada encontro. Toda semana eu e Marcos a gente vai definir, o assunto dessa semana vai ser esse, e o assunto que eles vão praticar em casa vai ser esse. Então vai ter um cronograma bem definido para vocês. E a gente estabeleceu, gente, na verdade, inicialmente 4 turmas. Aquele formuláriozinho que eu lancei ontem para vocês, tinha lá os horários que vocês se adequavam melhor, certo? A gente vai analisar aquela planilha, analisar os horários que cada um colocou, analisar aquele que extrapolou as vagas, aquele que não, e vamos comunicar no máximo até segunda-feira o horário que cada um vai ficar já para iniciar na quarta, quem for da quarta, certo? Então, todo mundo, eu acho que daqui já respondeu aquela pesquisa, indicando o seu horário de preferência. A gente vai tentar seguir aquele horário de preferência de forma integral, priorizando as pessoas que se inscreveram no curso por ordem de inscrição até esgotar as vagas. Quem não conseguir ser contemplado nessa primeira oferta vai ficar na espera, e assim que a gente terminar essa turma, a gente inicia outra para esse público todo, porque foi uma demanda muito superior à nossa capacidade de processamento. Mas a gente vai analisar todas as inscrições, analisar a ordem das inscrições, analisar os horários e tentar encaixar todo mundo da melhor forma possível, certo? E esses horários também podem ser revistos, a gente pode... Ninguém quer na quarta-feira, a gente quer na terça, então a gente organiza para ser na terça, e a gente vai adaptando da melhor forma a atender todo mundo, certo? Aqui que eu já falei, né? As atividades à distância serão direcionadas após cada encontro presencial, a gente vai dar a aula presencial, vai mostrar a ferramenta, vai mostrar o recurso, e aí vocês vão ter uma semana para praticar ele e mostrar para a gente no encontro seguinte o que vocês aprenderam, quais são as dificuldades de vocês, quais são as dúvidas de vocês. A gente vai ter muitas discussões, muitas trocas de experiência nesse momento aqui que a gente está. Muita gente tem experiências exitosas que podem ser compartilhadas, que podem ser integradas um com os outros, certo? Então, a gente vai conversar bastante, vai trocar muitas experiências, porque esse momento de dificuldades, de incertezas, uma coisa que ajudou o professor foi ele se apegar ao amigo, se apegar ao colega, e eles trocarem ali figurinhas e compartilharem experiências juntos. Estou colocando aqui no chat o mesmo formulário que eu coloquei ontem no grupo, para vocês indicarem os horários. Então, quem não respondeu, vai lá e pergunta. Eu vi Manuel aqui perguntando. Então, quem não respondeu ainda, vá lá no formulário e indique o horário. Eu pedi ali data de nascimento, CPF, e-mail, gente, porque para cadastrar, vocês, como aluno da UESA, precisa desses dados, certo? E aulas práticas que você já possa inserir na sua sala de aula virtual. Não é? A gente quer mostrar coisas que realmente sejam úteis para você. Isso aqui é bacana, vou usar amanhã na minha aula. Vou usar semana que vem na minha aula. O objetivo é esse, que você realmente incorpore o que você aprender na sua aula, e a gente vai ficar muito feliz quando vir vocês fazendo isso. Certo? Aqui os objetivos do curso. Eu coloquei os objetivos nesse formato porque, de fato, é um caminho.
De fato, é um percurso que nós vamos seguir juntos durante esses mais ou menos 12 meses aí do curso. Então, é uma coisa que nós vamos seguir juntos, que requer também o compromisso de vocês, que vocês consigam encaixar mais essa demanda na sua rotina, certo? Tem que ter uma dedicação mínima de vocês, então a gente precisa do empenho de vocês também. Certo? Então, o que é o próximo, o que é esse percurso que a gente tem de objetivo, gente? É discutir metodologias importantes para o ensino, fazendo uso de tecnologias digitais. Lá embaixo, estou olhando aqui que eu estou com outra tela, viu? Lá embaixo, apresentar ferramentas de fácil acesso que podem ser utilizadas de forma dinâmica, qualificar professores da rede pública acerca de tecnologias digitais. O percurso 4, praticar o uso de ferramentas. O 5, aperfeiçoar práticas para o ensino remoto. E o 6, preparar para um eventual retorno híbrido. Então, como o Janiele está dizendo aqui, a gente vai focar em aulas práticas, vai focar em ferramentas úteis, vai focar realmente em estratégias que podem ajudar o professor no seu dia a dia. Não vou falar em ferramentas mirabolantes, ferramentas que precisa pagar, ferramentas que você precisa de um computador potente, não, ferramenta que você use no celular, que você use no computador, certo? Porque são esses os equipamentos que o professor utiliza para suas aulas. Eu vou disponibilizar depois toda essa apresentação para vocês, certo? Lá no grupo. Que mais? Aí aqui os resultados que a gente espera. A gente espera mostrar para vocês metodologias relevantes para o ensino e aprendizagem usando tecnologias digitais, ferramentas de fácil acesso que você pode utilizar na educação básica, e o professor qualificado para o uso de tecnologias que você, por mais que você não saiba de tudo, você consiga utilizar, você consiga preparar, você consiga desenrolar. A Mônica Franciele pedindo para adicionar no grupo. Eu vou fazer melhor, Mônica. Eu vou colocar o link do grupo aqui, porque aí você basta clicar e entrar no grupo, porque às vezes adicionar dá algum problema. Tá aqui o link do grupo. Certo, gente? E praticar muito o uso dessas ferramentas. Por isso que uma vez eu já planejei esse curso bem antes com Ilma, para os professores do Sagrado. Aí ela disse, Ulisses, vamos deixar mais para frente, porque já tem tanta coisa virtual que o bacana é que seja presencial, para a gente tirar ali na dúvida mesmo. Então ainda não chegou nesse momento de ser só presencial, mas a gente conseguiu fazer aí o meio termo, meio presencial, meio virtual, e garantir uma carga horária de curso bacana para vocês de 60 horas, um curso realmente com a carga horária consistente, que vai ajudar vocês no currículo, em seleções, e principalmente vai ter tempo para apresentar ferramentas legais para todos vocês. Certo? O que mais, gente? Aqui o nosso cronograma previsto do curso. Não quer dizer, gente, que ele não possa mudar, que ele não possa ser corrigido, certo? Às vezes tem um feriado que a gente não previu, às vezes tem um ponto facultativo que a gente não previu, às vezes a gente foi um dia, não teve internet, não deu para fazer o que era previsto. Então, o cronograma inicial é esse, a gente já está começando hoje, ó, com a aula inaugural, certo? Já valendo 2 horas do curso. As turmas da quarta-feira, teria dia 2, introdução à informática. Depois, aí vai, quarta e sábado, as 2 turmas até o final do curso. O que é que a gente pensou nesse curso, gente? Também não quer dizer que sejam exatamente, somente estes conteúdos. Pode a gente inserir também outros conteúdos que a gente foi identificando ao longo do percurso, que a gente acha que é bacana vocês aprenderem. Não quer dizer também que a gente vá terminar no dia 28, a gente pode prorrogar mais um pouco se a gente vir que o andamento foi mais lento do que a gente previu, ou se a gente vir novas ferramentas que a gente pode inserir também, certo? Mas, em geral, a gente vai dar um percurso geral sobre a informática, porque quando a gente fala em informática, quando a gente fala em tecnologias digitais, a gente pensa só no computador, mas não. Hoje, o nosso telefone tem um poder de processamento, muitas vezes, até maior do que o computador.
Então, são nesses recursos que a gente tem que investir. A gente também pode... A televisão, dá para fazer muita coisa também, às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, aqui eu espelhei a tela do meu notebook na televisão e estou apresentando o slide na TV e vendo a minha reunião aqui normal. Então, isso a gente consegue fazer facinho e muitas vezes a gente não sabe. Então, a gente vai dar uma geral por o que é esses equipamentos, o que são, para que servem, o que a gente tem. Na semana seguinte, a gente vai ver o uso do WhatsApp em um contexto educacional. Ninguém nunca pensou em utilizar o WhatsApp como ferramenta educacional. E hoje eu acho que não tem modelo de ensino remoto que não faça uso do WhatsApp. Então, a gente vai dar dicas de como você espelhar no seu computador, como você colocar ferramentas que auxiliem seu processo de aulas no WhatsApp, como você talvez criar uma conta comercial do WhatsApp e não precisar ficar respondendo aos alunos a mesma resposta, criar respostas automáticas, enfim. A gente vai dar um geral sobre o WhatsApp. A gente vai mostrar a importância das tecnologias para o professor e mostrar... Nós colocamos aqui algumas, gente, Gmail e Google Meet, Google Docs, apresentação, formulário, sala de aula, mas na verdade são muitas outras. O Google hoje dispõe de um leque gigante de ferramentas que o professor pode utilizar de forma gratuita e de forma colaborativa. Então, a gente quer dar uma focada geral nessas ferramentas do Google, praticando junto com vocês, testando no computador, testando no celular, para que você possa imediatamente, o que você achar bacana, você colocar nas suas aulas. Vamos mostrar como você editar um vídeo em sua casa, pelo seu computador, pelo seu celular, como você gravar uma aula e postar para os seus alunos, como você transmitir uma aula e postar para os seus alunos. A gente vai mostrar também aquilo que a Adriana falou, de a sala de aula invertida. Então, a gente vai mostrar ferramentas que o aluno é o autor, que o aluno é o protagonista, que você marque uma reunião dessa do Meet e você não fique como eu, só vendo as fotinhas de vocês. Você bota os alunos para falar, bota os alunos para apresentar, bota os alunos para fazer coisas em grupo. Então, a gente vai mostrar ferramentas que possibilitem essa autoria. Tudo isso, gente, com muita prática. E, por fim, nós vamos terminar mostrando gamificação. O que é isso? É o uso de elementos de jogos na educação. É você ensinar o conteúdo que, às vezes, o aluno detesta, de forma criativa, de forma que ele goste desse conteúdo, às vezes ele aprende sem nem perceber. Então, você vai ver jogos educacionais, objetos de aprendizagem, e eu ressalto, ferramentas gratuitas, ferramentas livres, ferramentas que você pode utilizar no seu celular, que você pode utilizar no seu computador, sem grandes estruturas. Então, esse é o nosso conteúdo programático previsto. Novos itens podem ser inseridos, alguns podem ser removidos de acordo com o que vocês demandarem. Ulisses, mas a gente já sabe demais sobre o Google Docs. A gente tira o Google Docs e bota outra ferramenta que a turma não conheça, e aí a gente vai aproveitando o tempo do curso para colocar itens que são realmente valiosos e interessantes para vocês. Certo? Vamos em frente, eu prometi que ia cumprir horário. Nossa comunicação vai ser pelo nosso grupo do WhatsApp, que a gente criou, que vocês estão ingressando. Então, ali vai ser sempre nossa comunicação mais síncrona, mas a gente pode também, ao longo do curso, testar outros recursos. Testar o Google Classroom, testar o Padlet, testar uma série de outras ferramentas que a gente pode utilizar para trocar nossos arquivos, para trocar nossas experiências juntos e também para trocar materiais. Esse grupo vai ser importante para a gente compartilhar materiais entre si, compartilhar ferramentas, compartilhar experiências, certo? Então, nossa comunicação vai ser prioritariamente pelo grupo e nos encontros presenciais que a gente vai ter toda quarta-feira, certo, gente? Então, que eu já falei, quem tiver notebook pode levar, é bacana que você já testa no seu próprio computador. Tem a equipe de apoio do Polo, que está à disposição de vocês para o que vocês precisarem, para ajudar vocês no que for preciso. Tem a Dulce, que está aqui na reunião sem som, que é sempre disponível para ajudar. Da mesma forma, a Cis, que é o nosso secretário acadêmico, que quem conhece ele sabe que é uma pessoa maravilhosa, gosta de ajudar, faz de tudo para ajudar. Está precisando de algum documento, alguma declaração, alguma coisa, procure a Cis, que ele resolve para vocês rapidamente. Tem o Elialdo, que é assistente administrativo do Polo, que também ajuda vocês.
Tem o Marcos Borges, que é o técnico em informática, então aí, ó, já acendeu uma luzinha da gente. Ah, meu notebook tá lento, Ulisses, está com vírus, eu vou levar lá no Polo, que se eu vir Marcos, ele dá uma olhadinha no meu notebook e minha aula já fica melhor. Então, tem toda a equipe do Polo à disposição de vocês para o que vocês precisarem e vocês podem explorar esse espaço. Às vezes você não tem computador em casa, está com um computador mais lento, está só com celular. O Polo está aberto todos os dias pela manhã e você pode ir para lá, usar o laboratório, planejar sua aula, fazer sua aula, gravar seus vídeos, utilizar realmente aquele espaço, porque é um espaço que tem toda uma estrutura educacional que pode ser utilizado também pelo professor nesse momento, certo? Então, a nossa equipe do Polo aqui à disposição de vocês. E aí, gente, eu encerro aqui dizendo que as tecnologias digitais estão para fortalecer as práticas educacionais já consolidadas ao longo da história. Eu quero dizer com isso que muitas vezes eu já ouvi professores dizendo, mas o professor vai ser substituído pela tecnologia. A gente viu um exemplo agora na pandemia que não. O professor é cada vez mais importante, mesmo com todos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Porque se não tiver um bom mediador, se não tiver um bom utilizador, a ferramenta não serve para nada. Se eu utilizar os recursos de uma forma que não seja interessante, ele não serve para nada. Então, esses recursos que a gente vai mostrar para vocês, que a gente vai compartilhar com vocês e que vocês vão compartilhar com a gente também, são ferramentas que vão fortalecer vocês como professor, especialmente agora, mas para a vida inteira. Porque a gente sabe que na nossa formação, enquanto professores, a gente viu muito pouco esses recursos. Então, na prática, vivenciando diariamente na sua casa, a gente quer que você utilize essas ferramentas. E antes de eu encerrar, e de eu passar para as dúvidas e pedir para Marcos falar um pouco com vocês também, quero só mostrar um vídeo bem rápido, de 1 minuto, não vai comprometer o tempo, que é um vídeo que mostra exatamente o tempo que a gente está. Lá vai. Show me your light. We wish we could choose things that you need. Pass me your light. Connection wave is never be before sure. Ready to hold your feelings, take your hand. Então, gente, é exatamente isso. Nós estamos todos conectados, não somente nem apenas pelas tecnologias digitais. A gente está conectado porque a gente é uma sociedade, a gente é uma comunidade, ainda mais uma cidade pequena como Grossos. Então, é importante a gente trocar experiências, a gente compartilhar, a gente realmente todos sermos professores um dos outros, porque isso é importante demais para esse processo que a gente está querendo construir e a gente está tendo que vivenciar forçadamente. Aí eu monopolizei a fala, mas eu queria perguntar se Marcos quer comentar alguma coisa. Ele que vai estar mais nos encontros presenciais com você do que eu. Boa tarde a todos. Eu tenho um ditado aqui, professora, que diz que quem não pode com pote não segura na rodia. E eu estou preocupado, porque me meti num lugar
meio complicado. Trabalhar com Ulisses não é fácil. Eu acredito que os professores talvez tenham se assustado um pouco com essa fala, e eu também, porque é muita coisa nova. Mas eu queria aproveitar o espaço, porque acredito que aqueles que me antecederam foram brilhantes, excelentes, e cumpriram de forma magnífica o que se propuseram aqui. Eu queria somente agradecer porque me senti abraçado pelo Polo, me senti abraçado pela Secretaria da Educação e pela gestão na pessoa da prefeita. Eu me apresentei à secretaria com algumas dificuldades físicas e tive que ser readaptado, e disse para a prefeita que me propunha a, juntamente com o Ulisses, desenvolver esse trabalho, e ela de pronto aceitou. O recurso humano é um bem maior de qualquer gestão, e eu entendo perfeitamente que essa gestão, ela se preocupa com esse aspecto. E por isso é que todos estão de parabéns. Eu espero, Ulisses, poder corresponder com essa expectativa. Muitas das coisas aqui que foram faladas, eu sinceramente não sei, mas eu me comprometo em aprender. A nossa ideia, quando nós começamos a discutir isso a nível de polo, porque inclusive não tinha tido ainda o contato com você, era buscar nas ferramentas mais populares, né, consideradas mais simples, como suporte para os professores poderem usar em sala de aula. E nisso, nós estamos nos propondo a fazer. De nós pesquisarmos, aprendermos, nos esforçarmos, ver qual é a necessidade da turma. Nós não queremos formar especialistas em computação. Nós queremos poder contribuir com o professor que precisa dessa ferramenta em sala de aula. Porque eu acredito que essa ferramenta tecnológica, ela não é passageira, ela veio para ficar. Quando acabar a pandemia, vai restar esse conhecimento que cada um de nós adquirimos por necessidade. Então, nós vamos continuar utilizando. Isso é uma ferramenta poderosa na mão do professor. Então, de forma que eu quero dizer para vocês com muita franqueza que eu preciso estudar, que eu preciso me aprimorar. Vou depender muito de Ulisses nesse aspecto. Preciso que ele me ajude, preciso que ele me ampare, me auxilie. Mas eu quero dizer para cada um professor que em sala de aula nós vamos nos esforçar para cumprir com a nossa meta, com o nosso objetivo, que é ajudar a cada um de nós a aprender um pouco mais e utilizar isso de forma proveitosa em sala de aula. Coisas que acredito que os professores já estão fazendo, porque a gente tem que se adaptar a cada realidade. Mas essa é a minha palavra, eu encerro dizendo da minha alegria, da minha gratidão. Muito obrigado a todos vocês e me considerem um parceiro. Eu estou aqui para ajudar. Amém? Amém. E eu esqueci de dizer que uma característica de Marcos é a modéstia também, né? Tenho certeza, Marcos, que você, ao olhar a ferramenta uma vez, você vai dizer: isso aqui é útil e é simples demais, porque, na verdade, as ferramentas que a gente quer são justamente essas, né? Como você diz, é o simples para o professor, mas que, às vezes, o professor não usa porque não conhece. Então, faço de Marcos as minhas palavras, a gente está para contribuir para vocês o máximo, a gente vai se reunir toda semana antes de cada aula e planejar o que vai dar, planejar o que mostrar para vocês, planejar qual ferramenta é interessante para aquele momento, para, de fato, trazer recursos que são válidos. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, eu passo para a Carlinha, se ela estiver aí, para a Yanara, para a Mônica, para a Dulce, para a Cis, para Eliar, para o pessoal do Polo. Pessoal, o Ulisses tinha separado um tempinho, como ele acabou de dizer, para as dúvidas, né? Então, se os professores tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tanto para o Ulisses quanto para Marcos, ou para o pessoal do Polo, esse é o momento de vocês tirarem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado aqui. Parece que não tem dúvida, claro, não. Né?
Que bom. Então é isso, pessoal. Chegando aqui já dentro do tempo, Ulisses, do jeito que você programou, como tudo que você faz, é sempre muito bem feito. Eu sou suspeita que também já fui sua aluna e sei da sua competência. Parabéns, Ulisses, parabéns, Marcos, parabéns ao pessoal do Polo, parabéns à secretária municipal de educação e parabéns mais uma vez à prefeita Cíntia Sonali, porque é sensível à educação, já colocou a educação como prioridade desde o primeiro dia que assumiu a gestão. A prefeita falava hoje isso no programa da prefeitura na FM Salinas. Então, vocês terão pela frente esse percurso, como o Ulisses citou, e um excelente percurso. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a todos pelo tempo de ficarem aqui assistindo essa aula, que por sinal foi excelente, e vocês tenham um excelente curso, porque a equipe que vocês têm é muito boa, é uma equipe totalmente técnica e preparada para passar tudo isso para vocês. Então, eu só posso desejar aí uma boa tarde a todos, um excelente curso pela frente, que vocês aprendam bastante e que esse conhecimento fique aí para a vida. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.